pastor, seja Bom bem-vindo. dia, querido. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bênção podermos transmitir mais esse culto para vocês ao vivo. Louvado seja Deus por este recurso. E em breve traremos notícias para vocês quanto à possibilidade de retorno dos cultos. Nosso conselho vai estar se reunindo para conversar sobre isso e fazer aí as devidas tratativas. Esteja orando por isso, tá bom? Nós vamos ler Mateus capítulo 24, do verso 15 até o verso 31. Mateus 24, do verso 15 ao verso 31, dando sequência à nossa temática deste mês de abril, muito propícia, mas será o fim do mundo? Nós vamos dar continuidade ao que foi compartilhado domingo passado pela manhã. Mateus capítulo 24, do verso 15 ao verso 31. Achou aí? Eu aconselho você, se você puder, de pegar aí um caderno, uma caneta, porque nós vamos trazer algumas informações importantes quanto a esse tema que tem a ver com o fim do mundo, com a volta de Jesus. Então, praticamente daremos um estudo bíblico nessa manhã para vocês. Mateus 24, verso 15 diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pois bem, queridos, na semana passada, o pastor Fábio compartilhou o texto de Mateus 24, verso 1 a 14, falando do princípio das dores, dos primeiros sinais que antecederiam a volta de Jesus. E como nós já vimos e como nós já sabemos, tudo que Jesus proferiu nesses versos, que denotam o princípio das dores, já aconteceu ao longo desses 20 séculos de cristianismo. De fato, Jerusalém foi sitiada pelos romanos e o templo destruído no ano 70 depois de Cristo, como o próprio Jesus falou para os seus discípulos, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Também muitos falsos cristos, falsos profetas, surgiram ao longo desses séculos, muitas heresias, muitas seitas, muito engano,
muito engano religioso. Também guerras e conflitos militares ocorreram de forma intensa nesses 20 séculos. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e em algum lugar do mundo está tendo um conflito armado, um conflito militar. Aí a questão do terrorismo também, destruindo vidas, destruindo famílias, países. Fomes, pestes, ao longo desses séculos também aconteceram muitas. O Covid-19 é uma peste, mas já aconteceram outras no passado. Terremotos, cataclismas de toda a ordem já vieram sobre o planeta Terra, trazendo destruição, tsunamis, vulcões, erupções de vulcões, tufões, furacões, tantas coisas já aconteceram no nosso meio, demonstrando esses sinais no céu como na terra. Também perseguição religiosa e opressão ao povo de Deus aconteceu muito ao longo desse tempo. Em toda a história da cristandade, sempre houve perseguição e opressão ao cristianismo. E como Jesus disse, o amor tem se esfriado. Por quase todos. Nós estamos vivendo um momento onde o ser humano está se desvalorizando, onde a iniquidade está aumentando. E Jesus diz no verso 14 que seria pregado o evangelho do reino para testemunho às nações, então viria o fim. Para mim esse verso é uma senha. O evangelho vai ser pregado, quando o último eleito for regenerado, Jesus volta. E é interessante, porque hoje nós vamos estudar o período posterior ao princípio das dores, que nós chamamos de grande tribulação, um período de crise como jamais houve em toda a face da terra. E nesse período vai se manifestar o anticristo, onde o texto de Mateus chama do abominável da desolação. Então hoje nós veremos alguns conceitos sobre a grande tribulação, sobre o milênio, sobre a volta gloriosa de Jesus, que consiste no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos, o juízo final e novos céus e nova terra. A partir aí do verso 15 de Mateus 24, como também nos evangelhos de Marcos capítulo 13, verso 14, e Lucas 21, verso 20, nós temos o relato desse período tenebroso sobre a terra, conhecido como grande tribulação. E a maioria dos teólogos interpreta que vai ser um período de 7 anos de grande aflição sobre a terra. Diz o verso 21 do texto que nós lemos de Mateus 24, que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então vai ser um período terrível. E nesse período terrível surgirá o anticristo, com grandes sinais e prodígios de mentira, uma grande apostasia, uma negação generalizada ao evangelho de Cristo. E será um período marcado por muita perseguição, sofrimento, dor e opressão religiosa. Pois bem, queridos, o texto diz aqui no verso 15 que quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Antes de entrar aqui no abominável da desolação, é importante dizer que a profecia bíblica, ela envolve muitas vezes vários fatos históricos no mesmo texto. Nós veremos nesse parágrafo um grupo de fatos que acontecerão em períodos distintos da história. Está no texto, no bloquinho de texto, no parágrafo, mas em momentos diferenciados. Ou seja, a palavra profética ela não fica restrita apenas a um evento, mas a vários eventos. A profecia bíblica nós podemos compará-la a uma cordilheira, seguida por muitos montes. Você olha, você vê uma montanha, mas por trás dela tem outras. Isso é uma cordilheira. E esse fenômeno ele é bem conhecido na profecia bíblica, porque o profeta ele fala de 2 coisas ou 3 coisas, como se fosse uma só, mas que ocorrem em períodos distintos. Por exemplo, quando nós falamos do derramamento do Espírito, lá em Joel capítulo 2, 28, fala do derramamento do Espírito que se cumpriu no Pentecoste, mas o texto também fala do dia do Senhor, de fenômenos que acontecerão no céu, na terra, retratando aqui a volta de Jesus. Percebam que são 2 fatos distintos, mas que estão no mesmo texto. A mesma coisa vai acontecer aqui nesse texto de Mateus 24 que nós lemos. Pois bem, o abominável da desolação é uma figura escatológica que aparece pelo menos em 3 períodos da história.
O primeiro período que isso aconteceu foi do rei Antíoco IV Epifânio, que profanou o templo de Jerusalém no ano 150 a.C. Então nós vemos aqui Jesus citando o profeta Daniel, que viveu 500 anos antes de Cristo e que falou pelo menos 3 vezes desse tal de abominável da desolação. Daniel vai falar dele no capítulo 9, verso 27, no capítulo 11, verso 31 e no capítulo 12, verso 11. Ou seja, Daniel profetiza que haveria de se levantar um rei contra o povo de Deus, que tentaria acabar com o culto e estabelecer uma abominação desoladora dentro do templo. Ou seja, uma afronta aos judeus. 350 anos depois que Daniel profetizou essa palavra, o rei Antíoco IV Epifânio, que dominava toda aquela região, que seria mais tarde o Império Romano, ele conquistou a nação de Israel no ano 167 a.C., no período que nós chamamos interbíblico, que foram os 400 anos de silêncio que houve, onde Deus não se manifestou. Foi o período entre Malaquias e João Batista, 400 anos. Pois bem, este rei começa com uma campanha intensa para acabar com os cultos que eram realizados a Deus. Ele queria mudar a língua dos hebreus, ele também queria mudar a religião, queria que eles mudassem a guarda do sábado, ou impedir a guarda do sábado. E no ano 150 a.C., 17 anos depois que ele conquistou a nação de Israel, ele mandou colocar um altar ao deus Zeus no templo de Jerusalém. E Zeus era o deus maior do panteão grego. Isso foi uma afronta para os hebreus. E ele ordenou que os sacrifícios fossem parados. Ele matou um porco e ofereceu no altar. Ou seja, ele colocou um animal imundo. Isso foi uma afronta e foi uma abominação de fato desoladora. Se você ver Daniel capítulo 11, 31, o texto diz que dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Pois bem, a palavra do profeta Daniel, que Jesus cita aqui, cumpre-se exatamente 350 anos antes de Jesus, uma abominação no templo. E isso, na época, produziu uma guerra conhecida como a Guerra dos Macabeus, uma revolta contra este rei Antíoco Epifânio. E depois de um tempo, os hebreus conseguiram se libertar do seu domínio. Essa foi a primeira manifestação, portanto, do abominável da desolação, que vai acontecer pelo menos em mais 2 momentos. O segundo momento, aí já vai vir para o tempo de Jesus. Essa segunda manifestação do abominável da desolação será o cerco dos romanos em Jerusalém, na invasão do general Tito no ano 70. Em Mateus 24, verso 15, nós vemos aqui uma alusão agora ao cerco de Jerusalém. Quando você lê Lucas, o Evangelho de Lucas, ele já vai interpretar o abominável da desolação como com o cerco de Jerusalém. Diz Lucas 21, 20, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Isso explica o quem lê entenda. Qual é o contexto do que está acontecendo aqui? Então, Lucas já dá a sua interpretação da destruição de Jerusalém. E nesse contexto, diante da revolta dos hebreus contra Roma, Vespasiano enviou seu filho, o general Tito, para que ele cercasse a cidade. Então, no ano 67, mais ou menos depois de Cristo, ele cercou a cidade, ele oprimiu o povo, de maneira que eles não tinham o que comer, o que beber. Eles sufocaram os hebreus com fome e com cansaço. E depois, no ano 70, eles invadiram Jerusalém e destruíram completamente a cidade, completamente o templo. Mais uma vez fizeram ali um ato de abominação dentro do templo, envergonharam os hebreus. E até hoje existe um memorial em Roma conhecido como o Arco de Tito, que simboliza a invasão e a conquista dos romanos sobre Jerusalém. E isso, de certa forma, foi o castigo de Deus pelos judeus terem rejeitado a Jesus Cristo. É interessante que alguns relatos históricos dizem que muitos fugiram para os montes mesmo, como Jesus havia dito.
fugiram para os montes, e há um relato até de uma comunidade cristã que foi criada naqueles arredores dos montes, diante dessa fuga. Pois bem, queridos, eu falei de duas manifestações do abominável da desolação, mas existe a terceira, que haverá ainda de se manifestar. Porque o abominável da desolação, ele representa a figura do anticristo, que sempre se ergue contra a igreja na história. Ou seja, é um espírito antagônico que se revolta contra o povo de Deus ao longo dos tempos. Isso fica muito claro na primeira e na segunda manifestação, essa violência, essa maneira onde se violenta princípios cristãos, onde se violenta os princípios de Deus. E é exatamente nesse contexto que se manifestará o anticristo. Quando nós olhamos para o anticristo nos escritos de Paulo, por exemplo, diz que o anticristo significa, quando nós olhamos para a palavra anticristo, ela significa a ideia de um rival ou de um oponente de Cristo, ou que procura substituir a Cristo. E o anticristo, ele aparecerá na grande apostasia, ou seja, nesse abandono progressivo da fé. Ele será uma pessoa, ele será objeto de adoração, ele fará milagres, sinais e prodígios. E é interessante, quando nós olhamos para o texto, que quando Jesus fala do cerco de Jerusalém, ele está falando do cerco no período da tribulação. Mas ele não está falando apenas desse período, porque no verso 24 ele diz: mas naqueles dias, após a referida tribulação, que envolve a invasão dos romanos, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Mas o fato aqui é que esses fenômenos não aconteceram na destruição de Jerusalém, vão acontecer posteriormente. Por isso que eu afirmei que a profecia é como uma cordilheira, onde tem montes atrás, coisas que ainda acontecerão. Então nós vemos que o anticristo, esse protótipo de anticristo, foi visto em Antíoco Epifânio, foi visto no general Tito, e foi visto em outros homens ao longo da história, como Nero, como Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Então muitos anticristos estarão surgindo ao longo da história, até que no final das contas vai aparecer de fato o anticristo, que será a própria manifestação de Satanás sobre a terra. Olha o que a Bíblia diz nos escritos de Paulo sobre o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, verso 3, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aconteceu lá nesses dois exemplos que eu dei, de Antíoco Epifânio, como também de Tito, se levantando como se fossem o próprio Deus. Mas o anticristo que vai se revelar, talvez na nossa era, provavelmente diante de todos os sinais que já aconteceram, ele tem essas características e é chamado do homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 2, verso 7, que com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Há alguns teólogos que interpretam que este que agora o detém tem a ver com a lei. E nós estamos vivendo um tempo hoje onde as leis serão praticamente abandonadas, violentadas. Ou seja, esse homem terá tanto poder que não haverá lei que vai segurá-lo. Alguns interpretam que é o Espírito Santo que de repente se retira da terra. É um argumento que nós não aceitamos, porque o Espírito Santo é Deus, ele está em todo canto, está em todo lugar, está sobre a sua igreja. E cremos, como cristãos reformados, que a igreja passará sim pela grande tribulação. Então o texto diz: com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então percebam que essa ação do anticristo já existe. Já existe um palco sendo montado.
2 Tessalonicenses 2, verso 9, diz que o aparecimento dele, do iníquo, é segundo a eficácia do diabo, de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Então, os perdidos que não têm Jesus facilmente serão envolvidos pelos argumentos e pela ação do anticristo, é o que o texto está dizendo. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É um pouco do retrato da nossa geração que se rebela contra a palavra de Deus. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Esse texto aqui de Paulo em 2 Tessalonicenses, ele é similar a Romanos capítulo 1, 18, onde diz que Deus entrega os homens a uma disposição mental reprovável para cometerem coisas inconvenientes. É exatamente o mesmo contexto. E continuando o texto de 2 Tessalonicenses, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Abra os olhos, porque é o que está acontecendo hoje. Nós já estamos começando a viver uma perseguição ao evangelho, ao cristianismo, mais abrangente. Existem lugares onde não se pode falar de Jesus, mas a coisa vai apertar. E é o que esse texto está mostrando aqui, na manifestação do anticristo. E no período da grande tribulação, o anticristo produzirá grandes sinais e prodígios. Um dos perigos que a igreja evangélica tem hoje é valorizar muitos sinais e prodígios. Não que Deus não possa operá-los, mas preste atenção, nos últimos dias, na grande tribulação, quando ele se manifestar, haverá sinais e prodígios. Portanto, não se iluda com sinais e prodígios. O grande teste dos milagres é a doutrina, é a reflexão bíblica, que poderá nos proteger de enganos. Diz o texto, que não tivessem aqueles dias sido abreviados, com respeito à grande tribulação, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isso indica que os escolhidos de Deus estarão aqui, a igreja estará aqui. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, graças a Deus que não é possível, os próprios eleitos. Então será um tempo tenso. Quando nós olhamos, passando de Paulo para o apóstolo João, o apóstolo João fala dos vários anticristos que surgiram ao longo da história. Por exemplo, ele diz em 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora, falando do final dos dias. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então João reconhece que ao longo do tempo surgiriam muitos anticristos contrários à obra de Jesus. E ele diz também no capítulo 4, verso 2 e 3 da sua primeira carta, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. É interessante essa expressão, né? Que tendes ouvido que vem e presentemente já está. Então o espírito do anticristo já está entre nós. Ele já teve os seus antecessores, que trouxeram confusão, que trouxeram miséria, dor e sofrimento sobre o mundo. Quando nós vamos para Apocalipse, Apocalipse vai falar da besta que emerge do mar, ou seja, o dragão, o diabo, dá grande poder e autoridade à besta, ao falso profeta, ao anticristo. Diz o texto de Apocalipse 13, verso 5, foi-lhe dada uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, e foi-lhe dado também que pelejasse, que guerreasse contra os santos, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro,
que foi morto desde a fundação do mundo. Então percebam que o texto aqui do apóstolo João, na ilha de Pátimos, na revelação que Deus traz para ele, confere com o que Paulo está dizendo, confere com o que Jesus já havia dito sobre esse abominável da desolação. E nós vemos aqui no texto que haverá perseguição para a igreja. Ele tem a autorização de perseguir e oprimir a igreja. E vão adorá-los todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então, uma aplicação prática, é preciso que você tenha o selo de Deus. Porque esse momento pode acontecer, isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento o anticristo pode se manifestar. E quando nós olhamos para as nações hoje, especialmente nesse período que nós estamos vivendo, as nações estão carentes de uma liderança política forte, de uma liderança econômica, militar e religiosa. As nações estão carentes de uma paz integral, e a Bíblia diz que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E essa liderança, ela é tipificada na figura do anticristo, do falso profeta, da besta. Essa trindade, entre aspas, maligna, que vai estar agindo aqui nesse período tão difícil que será o período da grande tribulação. Portanto, amados, o palco já está montado. Quando você vê Mateus 24:14, Jesus diz, e será pregado o evangelho do reino, para testemunho às nações, então virá o fim. No verso 15, ele já começa a falar da grande tribulação. E a grande tribulação, ela tem uma correlação com o milênio. Já ouviu falar do milênio? Milênio é uma expressão que aparece em Apocalipse 20, 1000 anos, na verdade, né? E é o único texto que fala disso. E a grande tribulação, que é esse período de muita tensão sobre a terra, com o domínio do anticristo, tem uma ligação com o ensino do milênio, quando Satanás será solto do abismo e sairá para enganar as nações. Veja o que diz Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, o diabo, a antiga serpente, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou-se e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, presta atenção, depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Que pouco tempo é esse? É o que nós vamos ver aqui. E há algumas considerações importantes a fazermos sobre o milênio. Já viu falar sobre o milênio? Existem 3 escolas na escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que demonstram um posicionamento sobre esse milênio, sobre esse período de 1000 anos. Temos o grupo dos pré-milenistas, que acredita que Jesus volta antes dos 1000 anos. Eles têm uma visão pessimista do mundo, e para eles os 1000 anos são literais. Grande parte deles entendem que o milênio é literal, que vai acontecer aqui na Terra. E existem os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. É aquela turma do filme Deixados para Trás, que acontece um arrebatamento secreto, todo mundo desaparece, um bando de crente meia boca fica, e eles acreditam que Jesus faz esse arrebatamento secreto, leva a sua igreja, depois no final da tribulação ele vem e salva os que se arrependerem, os que se entregarem, os que morrerem pela causa do evangelho. Daqui a pouco, mais no final, eu vou explicar porque é que nós não entendemos dessa maneira. Mas esse é o pensamento dos pré-milenistas. Temos os pós-milenistas. Este grupo crê que Jesus volta depois do milênio. E é muito interessante nós estudarmos o pós-milenismo, porque eles creem que a pregação do evangelho, como está em Mateus 24:14, é que vai trazer essa paz milenar e prosperidade para as nações. Eles entendem que esse período de 1000 anos é um avivamento, digamos assim, longo, onde pela influência do evangelho de Jesus Cristo, a sociedade começa a mudar. E tudo isso acontece por causa da pregação do evangelho. E esse pensamento pós-milenista, ele teve uma influência muito forte no século XIX, XVIII e XIX, diante dos grandes avivamentos que mudaram as nações. Então eles eram muito otimistas em relação à mudança do mundo. E eles acreditam que depois que o diabo for solto,
por um pouco tempo, Jesus volta depois para estabelecer o seu reino eterno sobre todo o mundo. Então a visão dos pós-milenistas é muito otimista, de que Jesus volta depois do milênio, e o milênio aqui representado por um grande avivamento que muda o mundo todo. E temos a terceira interpretação, que ela é uma interpretação mais dos reformados, da nossa igreja, por exemplo, que é amilenista. Ou seja, o A dá a ideia de não milênio. Nós não acreditamos em um milênio literal e em um milênio que aconteça aqui na Terra. Como reformados, nós temos um pensamento diferente, que esse milênio já está acontecendo no céu. E eu vou explicar isso para vocês. Percebam primeiramente que Apocalipse 20, de 1 a 6, é o único texto da Bíblia que fala do milênio. Então você precisa de ter algumas ferramentas, de boas ferramentas para interpretar isso. E o milênio que é descrito em Apocalipse 20, 1 a 6, ele descreve aqui um período onde Satanás é preso e haverá um período de paz de 1000 anos, que alguns, como os pré-milenistas, interpretam de forma literal, e outros não. Os pós-milenistas e os amilenistas não entendem que é literal 1000 anos. E aqui vem algumas perguntas. A primeira, o milênio é literal? Primeiramente, nós temos que notar que Apocalipse, o gênero literário de Apocalipse, é marcado por símbolos. Você não pode ler Apocalipse de forma literal. Se você ler, por exemplo, como eu fazia quando era criança, adolescente, li Apocalipse 13, a besta que emerge da terra. Eu perguntava para o meu pai, é um monstro, é um bicho? Aí ele explicava, não, é um símbolo do que será o anticristo. Então, se você ler Apocalipse, ele é coberto de símbolos. Então, você precisa ter cuidado quando for interpretar. Então, vem a pergunta, se ele é cheio de símbolos, por que eu vou interpretar 1000 anos como 1000 anos? Uma vez que o número 10 significa totalidade, e uma vez que 1000 é 10 elevado à terceira potência, podemos considerar a expressão 1000 anos como indicando um período completo. É uma ideia de plenitude. Esse é o comentário de Anthony Roquema, que é um teólogo reformado, muito conhecido. E ele interpreta assim essa questão dos 1000 anos. É um período de tempo simbólico que representa, ou que vai representar, a dispensação da graça que foi instituída por Cristo. Ou seja, o milênio começa quando Jesus vem sobre a terra, Satanás é preso, até que aconteça a grande tribulação, ele é solto por um pouco tempo, e Jesus vem e mata o anticristo com o sopro da sua boca. É assim que nós entendemos. Quando Satanás é preso? É uma pergunta importante aqui para a gente entender esse pano de fundo. Presta atenção. Nos tempos do Antigo Testamento, todas as nações do mundo, com exceção de Israel, estavam sob o domínio de Satanás. Porque a revelação especial de Deus só era para o povo hebreu. As nações não tinham sido alcançadas ainda. Essa coisa de alcançar as nações era uma carta na manga que Deus tinha, que ninguém sabia, nem os hebreus sabiam. E nesse contexto, o diabo dominava as nações. Só o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, tendo a revelação especial de Deus, era protegido por Deus. E qual é a evidência no Novo Testamento que Satanás estava preso na primeira vinda de Jesus? Pois bem, vamos ver aqui alguns textos que demonstram isso. Quando os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, Jesus retrucou com eles. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Ou seja, Jesus está dizendo aqui sobre o fato de amarrar a Satanás e deter o seu poder. A palavra utilizada por Mateus para descrever o aprisionamento do homem valente é a mesma palavra que é usada em Apocalipse 20, que fala aqui do aprisionamento de Satanás. Jesus amarrou o diabo, venceu o diabo, quando nas tentações do deserto, ele corresponde ao diabo, ele fala ao diabo pela palavra. Ele argumenta com o diabo pela palavra e vence o diabo. Ele vence as tentações. Um outro texto que demonstra isso é a missão dos 70, quando Jesus envia 70 pessoas para pregar o evangelho. E eles dizem,
o texto diz: Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome. Olha o que Jesus diz: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, muitos teólogos argumentam também que esse texto já demonstra a limitação do diabo, quando ele é preso por Jesus Cristo, e dando assim um potencial para os discípulos e para a igreja que vai nascer ali, de pregar o evangelho. João capítulo 12, verso 31 diz que chegou o momento de ser julgado neste mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado na terra, atrairei a todos a mim mesmo. O verbo grego traduzido aqui por expulsar é o mesmo verbo usado em Apocalipse 20, verso 3, que fala da prisão de Satanás, que fala do seu cativeiro. Segundo Colossenses 2, verso 14, diz que lá na cruz, Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e despojou os principados e potestades publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então percebo que é mais um texto que fortalece essa ideia de que com a vinda de Jesus, Satanás é preso. Então essa é a interpretação amilenista. Que Satanás, ele é preso neste momento, quando Jesus vem sobre a terra, quando ele estabelece o seu reino. E diante da prisão de Satanás, quando nós chegamos lá em Mateus 28, verso 18 a 20, quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada, ide portanto, e fazei discípulos de todas as nações, nós vemos aqui que a grande comissão ganha uma grande força, porque o diabo estando preso, ele não poderá sair para seduzir as nações, para enganar as nações. Atos 17, verso 30, olha o que o texto diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Os tempos da ignorância era esse tempo onde as pessoas não tinham acesso a Deus, por causa da ação do inimigo, do diabo. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, concluindo aqui, queridos, essa questão, o aprisionamento de Satanás acontece exatamente nesse surgimento dessa era nova, onde Jesus vem instituir o seu reino sobre a terra. E estando ele preso, ele não pode impedir a disseminação do evangelho. E ele também não pode reunir os seus inimigos para vir contra a igreja neste momento. Mas o Satanás não está agindo, pastor, ainda hoje? Ele tem uma ação limitada, é como um cachorro que está preso em um espaço assim, ó, ele não pode sair daquele espaço. Ele tem uma ação limitada, como também os demônios têm. Mas não era assim antes. Antes ele estava solto, fazendo e acontecendo, destruindo mais do que ele destrói hoje. E hoje ele está preso dentro de uma visão amilenista. Então a igreja ela pode expandir, o evangelho pode ser pregado. E aqui diz o texto de Apocalipse: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Então nesse período ele está preso. Quando Jesus vem, até um pouco antes da sua volta, ele está preso. Depois disso é necessário que ele seja pouco, olha o detalhe, por pouco tempo. E é aí que nós interpretamos que esse pouco tempo é a grande tribulação. Quando ele é solto, aí ele vem na figura do anticristo, como nós já explicamos aqui, com sinais, com prodígio de mentira, tentando ocupar o lugar de Deus. Uma outra pergunta que vem é se esse milênio é terreno ou celestial. Como eu disse, nós cremos que ele é celestial. Diz aqui o versos 4 a 6 de Apocalipse 20, que vi também tronos. Depois ele fala da prisão do diabo. João está tendo uma visão de Deus. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, e tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Lembra do 666? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
O texto aqui fala de almas, fala de pessoas que morreram. E o texto está afirmando, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João está vendo aqui as almas dos decapitados, o que indica que o local da visão é o céu, porque eles já morreram. Parece que João vê aqui duas classes de pessoas mortas, um grupo maior de crentes que foram mortos, e um grupo menor daqueles que morreram como mártires da fé cristã. E o texto diz que eles viveram e reinaram com Cristo. Quando nós estudamos escatologia individual, o que acontece depois da morte, nós já falamos isso no mês passado e domingo que vem vai concluir esse assunto. Nós falamos que quando o crente morre, ele vai para a presença de Deus em plena consciência. Ele está com Cristo. E esse texto confirma isso, que os irmãos que morreram em Cristo vivem e reinam com Cristo. E estão aguardando aí a volta de Jesus, quando os mortos em Cristo ressuscitarão, terão as suas almas ligadas aos corpos novamente. Então, na interpretação amilenista, nós entendemos que o milênio já começou, quando Jesus chegou, o diabo foi preso. E esse milênio acontece no céu. Essa paz, essa bênção está no céu, diante daqueles que partiram. Por isso que nós correlacionamos o milênio com a grande tribulação. O milênio se estende da primeira vinda de Cristo até um curto período antes da sua volta. E se vocês quiserem estudar melhor, porque é um assunto muito complexo, basta estudar as 70 semanas de Daniel, que fala da última semana, que é exatamente isso. Quando Jesus Cristo é morto e o diabo é preso. Pois bem, meus amados, depois de estudar isso, de saber que a grande tribulação tem esse link com o milênio, eu quero concluir falando da volta de Jesus, então. Então, primeiramente, fique esperto, porque a apostasia já está aí, o abandono da fé já está aí, o relativismo já está aí, onde os absolutos de Deus estão sendo jogados no lixo. Tudo isso está preparando o terreno do anticristo. E no fim do período da tribulação é que Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja. Ele voltará de forma visível e inconfundível. Todo olho verá. Nós somos contra essa ideia de arrebatamento secreto, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Haverá um grande barulho, som de trombeta. A volta de Jesus será pública, visível, inconfundível, em todos os 4 cantos da terra. Ela será repentina, inesperada, então não adianta marcar data. Ela será gloriosa e triunfal. 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo vai dizer, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então o anticristo, ele vai trazer muita desgraça com a sua liderança ao mundo e especialmente à igreja do Senhor. Mas quando Jesus voltar, ele será morto com o sopro da sua boca, com o sopro da boca de Jesus. Pois bem, quais são os fatos que acompanham a gloriosa volta de Jesus? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,16, que porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, do anjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, com esses que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a primeira coisa que acontece quando Jesus volta, há uma série de fatos relacionados aqui. O primeiro é que é uma ressurreição. E a ressurreição é generalizada. Ela vai envolver tanto justos como ímpios. Todos que morreram de todos os tempos vão ressuscitar. Os que forem de Jesus vão ressuscitar com um corpo indestrutível, incorruptível, com um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo de glória. Já os ímpios vão ressuscitar com um corpo de vergonha. Há base bíblica, pastor, para isso? Há. Daniel 12, verso 2 diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. João 5, 28 diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora, o momento, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem
para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então percebam que são os dois grupos. Haverá uma ressurreição generalizada. E a Bíblia, quando fala da volta de Jesus, fala do último dia, do dia da ira do Senhor. Então nós não cremos que haverá mais de uma ressurreição, como pelo menos os pré-milenistas dispensacionalistas creem. Eles creem nesse arrebatamento secreto, depois Jesus volta de novo, depois tem outra ressurreição. Nós não cremos nisso, porque não tem uma base bíblica lógica para isso. E quando Jesus volta e os mortos ressuscitam, em seguida, há o arrebatamento da igreja. Após a ressurreição, vem o arrebatamento. Então a ordem primeiro é a ressurreição. Depois o arrebatamento daqueles que estiverem vivos aqui. Aqueles que tiverem o selo de Deus, quando Jesus volta, os mortos ressuscitam, eles são arrebatados e os seus corpos são transformados nos ares. Ou seja, diante das narrativas do Evangelho e do pano de fundo bíblico, nós não acreditamos num arrebatamento antes da tribulação e secreto. Nós cremos que não cremos que Jesus virá duas vezes, como dizem os pré-milenistas. E essa ideia que subirão os crentes mais santos, que é uma ideia pré-milenista dispensacionalista, do arrebatamento secreto, os crentes firmes subirão, depois vai ter uma chance para os demais. Não tem chance, gente. O filme Deixados para Trás dá essa ideia. Para quem não sabe, o filme Deixados para Trás é uma versão da volta de Jesus pré-milenista dispensacionalista, que é uma interpretação, no nosso modo de ver, equivocada. Primeiro, porque ninguém pode ser salvo por esforço próprio. Nós somos salvos pela graça. Então imagine se você, de repente, acontece a volta de Jesus e você não é arrebatado, porque você não é salvo, você não foi transformado, você não foi regenerado. E não vai ser o medo que vai regenerar você. Quem regenera alguém é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E também, se fosse possível isso, para que Jesus ia fazer tantas advertências? As parábolas advertindo, cuidado, porque no dia que vocês não cuidarem, o Filho do Homem virá. Por que teria a parábola das 10 virgens? Que 5 são prudentes e 5 são nécias. Guarda aí o teu óleo, porque na hora que o noivo chegar, você tem que estar com óleo. Nós cremos, portanto, que Jesus voltará ao final da grande tribulação para buscar a sua igreja e julgar as nações. Em Mateus 24, 22 diz que não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então o tempo da tribulação será um tempo difícil, mas que Deus já está abreviando por causa dos escolhidos. Então nós temos que estar preparados para este momento, queridos. E concluindo o juízo final, Quando Jesus volta, os crentes são ressuscitados, os que estiverem aqui são arrebatados, transformados, uma grande festa, uma grande celebração, todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus, toda língua confessará que Ele é o Senhor, e haverá o juízo. Quantos juízos haverá? Um juízo. Quem será o juiz? Jesus Cristo. Quem será julgado? Os anjos caídos e os seres humanos. Onde se dará o juízo? Diante do grande trono branco de Deus, onde toda a humanidade estará diante dele. Apocalipse 20, verso 11 diz isso. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Então, no juízo final, haverá 2 grupos apenas, com 2 sentenças. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E por outro lado, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Será assim, queridos. Diz Paulo em 2 Coríntios 5,10 que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mas pastor, nós seremos julgados? A Bíblia diz em Romanos 8,1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Quem os condenará? Diz Paulo em Romanos 8:34. É Cristo Jesus que morreu e ressuscitou e que intercede por nós, que morreu por nós. Então não tem condenação para o cristão. O que vai acontecer é que nós receberemos galardão. Aquilo que você efetuou mediante as suas obras enquanto você esteve aqui na terra, Deus vai te dar galardão, vai te presentear, mas não haverá condenação. A condenação será especificamente para aqueles que não tiveram uma experiência com Jesus. E diz a Bíblia que Deus destruirá a terra com fogo. Pedro diz isso, 2 Pedro 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, Deus vai trazer novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. E nós como noiva do Senhor, participaremos das bodas do Cordeiro. É o que diz Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse aqui é o finish, o término de todas as coisas. Apocalipse 22, 7 diz: eis que venho sem demora, e bem-aventurado, feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É um assunto muito complexo, irmãos. Existem mestres da nossa igreja que já fizeram vários vídeos no YouTube. Pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Augusto Nicodemos, e tantos outros. Depois a gente pode trazer para vocês uma bibliografia sobre esse assunto. Tem muitos livros e também já muitos vídeos editados, onde você pode estudar com profundidade isso. O reverendo Leandro, da igreja de Santo Amaro, também tem excelentes estudos sobre esse assunto. Eu dei aqui para vocês um resumo, dentro da nossa visão reformada, do que entendemos ser os últimos dias, especialmente da grande tribulação até o novo céu e a nova terra. Nós vamos orar nesse momento, e fica aqui uma lição diante desse estudo. Nós temos que estar preparados. Você está preparado? Está preparado para morrer? A morte é um assunto que está em voga, né? Você está preparado para morrer? Estar com Cristo? Está preparado para a volta gloriosa dele? Está preparado para encarar uma grande tribulação? Se você tem o selo de Deus, Deus garantirá a sua redenção até o fim. Porque o que ele começa, ele termina. Louvado seja o nome de Jesus. Pai eterno, muito obrigado pela tua palavra nessa manhã. Obrigado porque o Senhor rege a história. E ao longo da história o Senhor acompanha o teu povo. Acompanhou Israel na sua formação, na sua trajetória. E acompanha a sua igreja, que cremos que é o Israel de Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela presença do teu Espírito nas nossas vidas. Te louvamos pelo selo do Espírito. Te louvamos porque a obra que o Senhor começa, o Senhor termina. Por isso nós não precisamos ter medo. Que o Senhor nos ajude a viver em novidade de vida. Que possamos estar realmente íntimos do Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo as nossas convicções bíblicas, de maneiras que elas sejam vistas na nossa vida, no nosso estilo de vida, na nossa maneira de viver. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos prepare para esse final de tempos. Nós cremos que os sinais todos já aconteceram, e diante de nós está aí a apostasia, o abandono da fé. Vemos um mundo cada vez mais hostil à mensagem do Evangelho, o que sinaliza que essa grande tribulação se aproxima, que o anticristo se aproxima. Nos prepare como igreja, de maneira que possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu, de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então virá o fim. Nos faça mais missionários, meu Deus, de maneira que preguemos o Evangelho na nossa Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra.
que possamos ser uma igreja missional, uma igreja missionária, uma igreja que prega o Evangelho com autoridade, com autenticidade. Que o Senhor, ó Deus, nos dê oportunidades para falar de Jesus para os nossos amigos, vizinhos, parentes, porque o fim se aproxima. Ó Deus, que nós não nos calemos, mas que falemos desta volta gloriosa. Que falemos, ó Deus, da realidade de uma eternidade contigo, ou uma eternidade sem Deus. A nossa vida é muito curta diante da eternidade, nos dá essa consciência hoje, de que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, e que possamos viver aqui em novidade de vida, tão somente para o teu louvor e para a tua glória, que essa seja a nossa motivação maior, enquanto estamos aqui. Nós oramos para que o Senhor abençoe os enfermos, doentes, como já oramos nesse culto, e pedimos a tua bênção sobre o teu povo, de maneira que possamos estar realmente sintonizados com a tua palavra, e que possamos ter uma visão realística do mundo e do evangelho que o Senhor nos presenteou. Que assim seja, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até a noite, se Deus quiser, onde continuaremos a tratar desse assunto tão importante para a nossa preservação. Que Deus te abençoe.